E aí, pessoal? Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre lei de Coulomb. Bem, a lei de Coulomb, ele vai falar sobre as forças que têm interação entre as partículas, mais precisamente da força eletrostática. Bem, a força eletrostática, ela só pode existir caso a gente tenha duas ou mais partículas interagindo entre si e que elas estejam carregadas. Ou seja, carregada positivamente ou negativamente. No caso, negativamente com excesso de elétrons ou positivamente com falta de elétrons. Bem, pelos processos de eletrização e tudo mais, o que a gente pode falar? Que tipo de força acontece no primeiro caso aqui, onde a gente tem duas partículas eletricamente carregadas no tipo negativo, ou seja, de mesmo sinal aqui também. A gente vai ter duas forças de repulsão, porque tem mesmo sinal de carga. Então a gente vai ter uma força elétrica nessa direção e a força elétrica também nessa direção. Ou seja, é uma força de atração ou repulsão? De repulsão. No segundo caso aqui, a gente tem duas partículas de sinais opostos. Nesse caso, a gente vai ter então forças de atração. Força de atração, força de atração. E no terceiro caso, quando temos duas partículas de mesmo sinal, então força eletrostática para cá e força eletrostática para cá. Nesse caso a gente pode chamar aqui sempre que, uma carga de Qzão ou uma carga de Qzinho, ou então pode ser de Q1, Q2, tá? Depende do livro, ele vai utilizar esse tipo de nomenclatura, tá ok? Bem, só para você também orientar, essa força elétrica que está apontada para lá não é gerada somente dessa carga. É essa carga que projeta essa força elétrica de repulsão e essa carga projeta essa força elétrica aqui de repulsão nesse sentido. Nesse caso aqui, a gente tem essa força atraindo essa partícula e essa outra força atraindo essa outra partícula aqui. E no terceiro caso, que nem no primeiro. Então, como que se calcula essa força de eletrostática, essa força de atração ou repulsão entre duas ou mais cargas? K0, Qzão, Qzinho e d ao quadrado. O que é esse d ao quadrado? É essa distância aqui, ou seja, a distância de uma carga até a outra é chamada de d. Daqui até aqui é d, daqui até aqui também é d. Esse valor aqui da constante eletrostática do meio, eu coloquei aqui o valor de K0. A constante eletrostática no vácuo é chamado de K0. Mas essa constante eletrostática é para saber onde que está sendo feito essa experimentação onde envolve duas ou mais cargas. É o meio que está envolvendo esse experimento. Nesse caso, a gente utiliza aqui geralmente o valor no vácuo. O valor desse K0 no vácuo é um valor de K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. O professor, ele não colocou nenhuma dimensão ali, ele é adimensional? Não, ele tem uma dimensão sim. Como que a gente pode determinar o valor da dimensão de K0? Isolando nessa equação aqui da força. Por exemplo, desse lado aqui eu tenho a força eletrostática que está em Newton. Então, Newton está em cima. Se eu pego esse distância ao quadrado e passo para cá, vem para cá o quê? Metro ao quadrado. Aqui é Coulomb e aqui é Coulomb, ou seja, Coulomb ao quadrado. Tá multiplicando, passaria para o outro lado dividindo. Então, a unidade de medida no meu K0 é Newton por metro quadrado e Coulomb ao quadrado. Perfeito? Bem, Q e Qzinho vai ser então a carga 1 e a carga 2, né? Nossas cargas vamos estar analisando. E essa distância ela é dada em metros. Mas perceba uma coisa, que a gente está trabalhando com distância ao quadrado. Logo, se eu coloco aqui d ao quadrado, essa distância aqui então vai ser metro ao quadrado, tudo bem? Então, basicamente é isso que a gente vai utilizar nas questões de lei de Coulomb, onde a gente vai analisar a interação entre as forças, a interação entre as cargas. Qual tipo de interação é essa? De atração ou repulsão através da força eletrostática aqui. Bora lá um exemplo? Então, bora lá. E aí, pessoal? Então, bora lá. Primeiro exemplo aqui que a gente vai trabalhar, duas partículas eletricamente carregadas com cargas de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb. São separadas no vácuo a uma distância 0,5 metros.
determine o módulo da força elétrica existente. Nessa questão, ele não se interessa se é um tipo de força de repulsão ou de atração. Pois bem, ele só pergunta um módulo. O módulo é quando você tem um valor que pode ser negativo e ele vai ser positivo, perfeito? Então ele fala que só existe duas partículas eletricamente carregadas, não se sabe se são de mesmo sinal ou sinais opostos, mas ele só quer saber o valor do módulo da força. Ou seja, a gente pode trabalhar essa questão assim, ó, no seguinte maneira, ó, colocando um módulo para os valores das cargas, tá? Independentemente se for positivo ou negativo, a gente só quer saber o valor dessa força. Bem, duas partículas eletricamente carregadas com cargas de carga número 1, vamos chamar de Qzão, 1 microcoulomb, e carga número 2, chamar de Qzinho, 2 milicoulomb. São separadas no vácuo. Bem, se elas são separadas no vácuo, o K0 que a gente viu é de 9 vezes 10 elevado a nona. Lembrando qual que é a unidade de medida, né? Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. No vácuo, há uma distância de 0,5 metros. A distância é de 0,5 metros. Determine o módulo da força existente, da força elétrica existente. Então ele quer que a gente determine o valor da força elétrica. Bem, vamos lá colocar em prática a equação. O valor da força elétrica, então, vai ser o quê? Força elétrica é igual a K0, que é 9 vezes 10 a nona. K0, 9 vezes 10 a nona. O valor agora de Qzão, 1 microcoulomb. Pessoal, o que é um microcoulomb? O que é um micro? O micro, a gente já trabalhou algumas questões no exercício da aula anterior, na aula de eletrostática, e o micro eu falei lá que era um prefixo de 10 elevado a menos 6. E o mzinho, que é o mili, é um 10 a menos 3. Então aqui é 2 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Então já coloquei o valor da constante eletrostática, Qzão, Qzinho, e agora falta colocar a distância ao quadrado. Bem, a distância ao quadrado aqui, vamos ter o quê? 0,5. Como a gente está trabalhando com notação científica, o que a gente pode fazer aqui, ó? Ao invés de eu colocar 0,5 metros, eu posso colocar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Para a gente poder trabalhar aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 1 metro. E esse valor aqui, ó, elevado a 2. Vamos observar aqui e ver o que isso vai virar. Bem, 9 vezes 1 vezes 2 vai dar 18. 18. 10 elevado a 9. Com 10 a menos 6. Com 10 a menos 3. Como é que a gente faz a multiplicação de potência de 10? A gente soma os expoentes aqui. Então, 9 mais menos 6 com menos 3 vai dar um 10 elevado a 0. Dividido por 5 vezes 5 vai dar 25. 10 a menos 1 elevado a 2 vai então dar 10 a menos 2. Pronto. Agora que a gente já está aqui, a gente já pode começar respondendo. Então, a força eletrostática ela é igual a 0,72. Bem, 18 por 25 é 0,72. 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 2, a gente vai fazer o quê? 0 menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, 10 elevado a 2. Como é que eu posso agora simplificar esse valor aqui da minha força eletrostática? A força eletrostática vai ser igual ao quê? 10 elevado a 2 vão dar duas casas. 1, 2. 72 newtons. Perfeito? Aí, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, Lei de Coulomb. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Se ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários. E também ative o sininho para ficar por dentro das novas aulas, tá ok? Então, até a próxima.